Olá, você está no On The Road. Eu sou a Rafaela Borges e este é o Volvo C40 Plus ou P6. E olha só, ele representa um desconto, na verdade um preço R$100 mil inferior. Isso mesmo, agora você pode ter um C40 por R$100 mil a menos do que antes. Obviamente, ele perdeu algumas coisas, mas ganhou tração traseira. Vem entender essa história e conhecer o carro. A Volvo já tinha no Brasil o XC40 P8, o C40 P8 foi lançado no ano passado e o XC40 P6. O C40 P6 acaba de chegar ao mercado brasileiro. E aí, para entender, o XC40 P6 tinha motor dianteiro, um motor apenas. Agora, na linha 2024, ele recebeu traseiro, isso de acordo com a Volvo, eu acho que todo mundo concorda, deixa a dirigibilidade mais legal. E ainda por cima proporcionou uma outra coisa, o ganho de 10 cavalos de potência. Temos agora 241 cavalos e antes 231 cavalos. Então, C40 P6, que antes não existia, já chega com 241 cavalos de potência. Lembrando que o P8 tem 408 cavalos, 2 motores. Aqui nós temos só o motor traseiro. O P6 de um motor está sendo chamado pela Volvo de versão Plus e o P8 agora é chamado pela Volvo de Ultimate. Se você olhar no site da Volvo, você vai ver que o C40 Plus custa R$ 354.950 e o Ultimate P8 R$ 414.950. São R$60 mil de diferença, certo? Então, desde que foi lançado, em novembro, o C40 Plus tem sido vendido por R$ 314.950. É um preço promocional que agora foi estendido até o fim do ano. Por quê? Porque no ano que vem muda tudo. Aumentou o imposto de importação e a Volvo já anunciou que o C40 e o XC40 vão ficar 10% mais caros. Acredito que esse 10% seja sobre o preço de R$ 354.950, então ele vai para quase R$ 400 mil para quem quer comprar. A hora é agora, portanto. Bem, isso explicado. Vamos ver o que esse carro perdeu em relação ao Ultimate e se ele anda bem. Vem! O que muda no visual? Pouquíssima coisa. Aqui nós temos a falsa grade, denunciando que é um modelo elétrico. O carro elétrico não tem grade. E sobre a eletrificação, uma coisa que eu quero deixar clara aqui que é importante. Esse carro C40, ele já nasceu e foi desenvolvido como um modelo 100% elétrico, diferentemente do XC40, que antes teve versão a combustão, depois híbrida, e aí passou a ser só elétrico no Brasil, só no Brasil, tá? Ainda tem versões a combustão híbridas que sejam fora do Brasil. Aqui não, aqui é tudo elétrico. Ainda assim, a plataforma dele, que é da Geely, dona da Volvo, não é uma plataforma feita para modelos 100% elétrico apenas, por quê? É usada pelo XC40, por exemplo. Mas voltando para o visual, depois dessa pequena digressão, farol. Ele tem o farol Full LED com a tecnologia anti-ofuscamento, o farol automático, o farol auxiliar, aqui embaixo, ele tem. Para quem gosta, muita gente reclama que os carros estão perdendo e concentrando tudo em um único conjunto, aqui nós temos, e eles também são de LEDs. Será que a gente tem um pequeno compartimento de bagagem aqui na frente, onde deveria ficar o motor, que no caso desse carro nunca existiu, né? Ele já nasceu elétrico. Vamos ver? Ele tem sim, tá aqui ó, debaixo desta tampa, vamos abrir. É um compartimento bem pequeno, você consegue colocar no máximo uma mochila e a Volvo coloca aqui inclusive o carregador portátil do carro. E o curioso, não tem abertura na chave não, a abertura é ali dentro do carro onde você abriria normalmente o capô, mostrando um projeto que, apesar de o C40 ter sido desenvolvido como elétrico, um projeto de plataforma, carro a combustão, mas pelo menos ó, a abertura aqui com o amortecimento, super fácil de abrir esse capô.
Não é um compartimento muito útil, né? Pelo menos não para viagens, mas tem. Tem para você guardar pequenas coisas e isso é legal. Outra mudança que a gente vê aqui, rodas. As rodas têm 19 polegadas em pneus 2, 3, 5, 50. No Ultimate as rodas são de 20 polegadas. O desenho também é diferente, exclusivo dessa versão, em dois tons de cinza, cinza escuro e cinza bem clarinho, quase um prata. Rodas bem fechadas, rodas aerodinâmicas. Muitos carros elétricos têm rodas fechadas. É importante, a aerodinâmica aqui é importante para economizar a bateria mesmo, não é nem para desempenho, isso é importante em carro elétrico. E o CX do modelo é de 0,31. É baixo, já vi mais baixos, mas é baixo. E aí, olhando a lateral do carro, tá aqui o principal diferencial desse modelo em relação ao XC40, que é a coluna C rebaixada. Temos aqui um SUV coupé. E esse desenho é muito bonito, né? Com alguns vincos aqui nas portas. Ele tem spoiler aerofólio, que você vai ver melhor quando eu for mostrar atrás. A lanterna subindo, invadindo a lateral. Mas antes de passar para a parte traseira, falando de dimensões, são 4,43 metros de comprimento. Para comparar com o modelo mais convencional no mercado, que você vê mais nas ruas, aliás, vê muito, Compass tem 4,40 metros, então 3 centímetros a mais, quase do mesmo tamanho de um Compass. É um carro de dimensões legais, que cabe em qualquer vaga, um carro fácil de manobrar também. Os concorrentes dele, tem alguns, né, de mesmo porte, com potência semelhante, com motor elétrico, entre eles o Megane E-Tech recém-lançado, da Renault, que é um SUV também, né, de acordo com a marca. Só que o Megane é mais barato, ele sai por menos de 300 mil reais, para ser mais precisa, 280 mil reais. O BYD e o OnePlus, que é até um pouco maior do que ele. E nós temos o ID4 da Volkswagen. O ID4 é outro SUV com porte semelhante, embora nenhum deles seja exatamente um SUV coupé. O ID4, no entanto, não está à venda, ele só está disponível por aluguel, no mínimo 10 mil reais por mês. E olha só que bela traseira. Essas lanternas são um espetáculo à parte, né? Elas vêm aqui de cima, olha só, passando aqui por toda a extensão dessa tampa traseira de vidro, desse vidro traseiro, na verdade, para-brisa, e ó, seguindo aqui a linha. Eu acho muito bonitas, e aí, como eu expliquei, aqui está o aerofólio do carro, e aqui em cima o spoiler. Aqui, Recharge, que é a identificação de todos os modelos eletrificados da Volvo, sejam eles elétricos ou híbridos. É, eu sei, o carro tá um pouco sujinho, né? Mas não tive tempo de lavar não, vai assim mesmo, dá pra ver igual. Vamos ver o porta-malas e fazer o teste. A abertura é elétrica, dá pra abrir na chave também o porta-malas. E olha só, são 413 litros de capacidade. Os SUVs coupés costumam ter um aproveitamento de porta-malas melhor do que os SUVs convencionais. Eles são mais baixos, mais quadrados, com menos vincos. Antes de colocar a mala aqui, ele não tem step, ele tem um outro compartimento aqui embaixo, inclusive, hein? Era legal tentar abaixar essa tampa, mas eu acho que não é possível não, justamente por causa disso aqui, ó. Não tem nenhum lugar para encaixá-la, então só um compartimento escondidinho aqui embaixo, que dá para colocar uma mochila aqui, algumas sacolas. Eu já peguei o Ultimate para teste dia a dia, além de ter feito o lançamento dele, que foi no México, em março do ano passado. Eu não lembro se eu fiz o teste de porta-malas, mas se eu esqueci, imagina vocês, né? Então vamos relembrar e colocar malas aqui para ver como fica. Não é bom não? Pior que o do XC40, sem dúvida. Para conseguir colocar as 4 malas que eu sempre coloco no porta-malas dos SUVs, sobrou um espacinho aqui, eu tive que colocá-las nessa posição. Colocando deitada, aconteceu a mesma coisa, entendeu? Elas ficam aqui pegando na altura. Eu acho que vai fechar, mas eu não sei se a tampa não vai desencaixar. Vamos tentar aqui, o fechamento é elétrico, né? Então, possivelmente nem fecha. A tampa já ficou. A tampa já ficou. E ele não fechou.
Mas se eu insistir, de repente ele vai fechar. Aguenta aí. Ó, insistir, ele fechou. Eu vou mudar a posição para ver se a situação é a mesma, mas não tô entendendo muito esse porta-malas. Por que a necessidade daquele compartimento ali embaixo, né, pra comprometer a altura? Que o problema aqui tem sido a altura. Aqui, ó, mudei a posição, reencaixei a tampa. É fácil de reencaixar, tem que puxar só um pouquinho, mas eu acho que assim, ó, não vai nem fechar. E eu não vou forçar não, porque não é legal ficar forçando o fechamento de porta-malas elétrico. Oh, mas fechou, fechou. Eu estava enganada, ou seja, eu só me enganei hoje com as minhas conclusões precipitadas desse jeito. Então fechou. Vamos ver se a tampa desencaixou novamente. Desencaixou novamente, aí tem que encaixar de novo. Mas é um pouco decepcionante. Eu não fiquei fã desse porta-malas não. E só para fechar o capítulo do porta-malas, eu tentei tirar essa tampa porque eu tô realmente inconformada e eu não consegui. Ó, vou até fazer assim e puxar para você ver que ela parece estar grudada. Eu não encontrei nenhuma prensa aqui para tirar. Se eu tô enganada, gente, se eu tô comendo bola, vocês me contem aí, fazendo favor, tá? Porque eu realmente achei que esse sistema aqui era só deixar o porta-malas mais baixo e tudo tava resolvido. E sobre o step, eu disse que ele não tem. Quem me acompanha no Instagram viu o perrengue que eu passei na Castelo Branco outro dia com o XC60. Ele tem o kit de reparos, é fácil de usar, inclusive tem o tutorial do uso lá no meu Instagram. Mas isso é só se o pneu estiver furado, rasgado. Amiga, amigo, é guincho. Não tem outro jeito. O entre-eixos é de 2,70 e o espaço para 2 pessoas é ok. Porque é aquilo que eu falei, ele não tem uma plataforma só para carro elétrico, então a gente tem aqui túnel central alto, que carro nascido para ser elétrico geralmente não tem. Mas bastante espaço aqui, esse banco está ajustado para mim, eu tenho 1,58 m de altura. Aquele, ó, tá ajustado para uma pessoa bem mais alta, com 1,80 m e ainda sobra um espaço decente. Você vê que apesar do caimento do teto, aqui por dentro, ó, esse caimento começa mais atrás, então não compromete o espaço para a cabeça de quem vai no banco traseiro. E nós temos esses porta-objetos aqui dos dois lados. Entrando no carro, para ilustrar a questão do espaço para a perna, aqui atrás de mim é muito espaço. Olha só. E aí, passando aqui para o outro lado, eu vou ficar bem acomodada também, né? Porque sou baixinha. Mas sobra mais de um palmo. Então, olha só, você tem bastante espaço também, mesmo para uma pessoa alta, atrás de uma pessoa alta. E nós temos a saída de ar, mas não temos o comando da velocidade do direcionamento do ar por aqui. Então o ar é dual zone, lá na frente, 2 zonas. Aqui vai ser a temperatura provavelmente do motorista. E por aqui nós temos entradas USB do tipo C. E ó, o túnel central é tão alto, mas tão alto, que eu não vou nem testar, porque quero manter a dignidade aqui. É bem difícil deixar o carro ligado para eu mostrar aqui de trás painel, multimídia, porque o carro não liga, né? Não é que ele não liga, óbvio que ele liga, mas ele não tem partida por botão. Eu vou mostrar quando eu for lá na frente melhor como é isso, inclusive algumas coisas que isso gera, né? Que são um pouco diferentes, mas ele tem ali na frente a entrada USB, 2 entradas USB do tipo C, o carregador de smartphone sem fio, tem porta-copos com prensas, console central de black piano. Aquele material no acabamento que lembra um alumínio, eu não sei se é alumínio, tudo aqui no Volvo, quase tudo é sintético ou imitação. O grande lance é o seguinte, não tem nada de origem animal, então não é banco de couro, não é suede, é imitação, porque o lance do carro é ser ecológico, não apenas elétrico, também ecológico. O acabamento de portas é bonito, bem feito, tem material emborrachado, bem emborrachado aqui em cima, aqui também soft touch, esse plástico diferente aqui.
Isso aqui, esse puxador, eu tenho a impressão que é plástico, também não é alumínio. E essa parte da porta, isso começou com o XC40 no começo, na verdade na Europa. A gente tinha até alguns coloridos aqui. Isso parece um feltro, tá? Então tinha verde, tinha laranja. Aqui no Brasil acho que a Volvo tá optando mais pelos tons escuros mesmo, mais sóbrios. O brasileiro não gosta tanto dessa coisa colorida, né? Embora eu acho que isso tá mudando. O puxador também muito bem acabado. Bem bonito. E aqui está uma nova perda. O sistema de som não é da Harman Kardon. Mas o banco tem duas opções de memória aqui para o motorista, tá? Para o passageiro não tem bancos estes que tem, né? Se tem memória, tem um ajuste elétrico, ele foi mantido. Inclusive esse aqui, que é para essa parte aqui da lombar, para frente ou para trás. O banco bonito, com a costura aparente, como eu disse, tanto o suede quanto o couro são imitações, são feitos com materiais ecológicos e até parece, mas não é, o apoio de cabeça não é integrado ao encosto, porque ó, a gente tem um ajuste de altura por aqui e a ergonomia do C40 é bem legal. O volante é multifuncional e é importante dizer que o carro manteve todos os sistemas de assistência à condução. Tem o leitor de faixas, o ACC. Isso eu vou mostrar melhor durante o teste. E eu quero mostrar como o sistema de sensores desse Volvo é legal. Você vê que está apagado aqui o painel, né? O carro está desligado. Aí eu entrei no carro, certo? Sentei no banco, ele já detecta que eu tô aqui dentro e mostra aqui o painel de instrumentos. Mas ele ainda está desligado, certo? Como que eu faço para ligar esse Volvo, gente? Ó, ele mostra que já aqui o multimídia tá ligadinho já. Todas as funcionalidades. Então eu vou fechar a porta. Mas o painel continua ainda no modo desligado. E aí eu vou mostrar duas coisas. Veja que ele não tem aqui, ó, o botão de partida. Não temos. E fique de olho ali na parede também, ainda tá claro, mas eu acho que dá pra ver. Eu vou acionar aqui no câmbio, olha ele, a posição Drive. Então vamos lá, acionei o Drive. Aqui está o painel e você viu que o farol acendeu automaticamente. O que acontece? Ele tem o farol automático, que em outros carros quando a gente liga, né, o farol é acionado. Aqui no Volvo é quando a gente coloca o câmbio em posição Drive. Para desligar, para entender que o carro foi desligado, porque não tem o botão de partida, eu tô em parque, certo? Aí, olha só, opa, na verdade eu não tô em parque não, eu tô em ré. Vamos colocar o parque, só para mostrar que ele continua ligado. E aí, ó, eu vou abrir a porta, ele já entendeu que o carro tá desligado, que eu vou sair. Mas o interessante, eu não vou colocar a mídia aqui, mas tá em volume baixo. Mas tá rolando, ó. Tá rolando aqui a música. Ela vai parar de rolar, fique de olho. É só eu sair do carro. Sair. E olha só, a música parou de rolar. No momento que eu saio do banco, o sensor entende que, ó, eu tô deixando o carro mesmo. Então, a música parou de rolar. O comando completo do ar-condicionado tá aqui. Aí o comando direcionamento, velocidade e a temperatura também. Eu tenho que sair da tela que eu estou usando, que é ruim quando você está usando a navegação, por exemplo. E por falar em navegação, esse carro tem um sistema da Google, chama Android Automotive. Ele tem o Maps como o navegador principal. Deixa eu colocar aqui a alavanca de novo em Drive para o painel aparecer. E aí você vai ver essas mensagens que estão sempre aparecendo. Que como o Google Maps é nativo, ele mostra o mapa do Google Maps aqui no centro, porque é um mapa nativo. Então isso é muito legal. E eu também tenho a opção de tirar isso aqui, se eu quiser. Para isso eu aciono a configuração do painel no multimídia. Aí eu posso colocar nada ou alguma outra informação aqui no centro. Não tem tantas opções de configuração no painel dos Volvo, não. Voltando aqui, você também tem o Waze nativo. Vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Sim, está aí o Waze.
Então eu não preciso usar o meu smartphone, internet, nada, porque ele já tem a internet a bordo e ele já tem os sistemas nativos, porque ele é um sistema da Google, Android Automotive. E ó, quando eu coloquei o Waze não é um mapa nativo, mas como é que o Waze está ali eu já te mostro, tá? Quando eu coloquei o Waze, ele perdeu o mapa nativo, então ele já não mostra nada aqui no painel. Vamos falar do Google Automotive um pouco? Voltando aqui. Eu posso colocar aqui, tá? O meu e-mail, se eu for um usuário Google. E aí eu já vou ter as minhas configurações de Spotify aqui. Já vou ter as minhas configurações de Waze, de todos os assistentes. E eu posso baixar aplicativos que eu quero aqui na Play Store. Entre eles, já baixado, tem o Waze, o Spotify também não tá ali, YouTube Música, aplicativos de música, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, um YouTube para assistir aqui, porque não vai ser legal. Tá conectado, inclusive, com a conta de alguém, ó. Não sei quem é, se alguém que teve aqui antes no carro conectou, mas tá a fotinho da pessoa aqui. Só colocar o seu e-mail, senha e tá tudo certo. E aí, para finalizar essa parte, eu quero mostrar uma outra perda. Câmera, cadê você? Gente, não tá aparecendo a câmera. Aqui apareceu. Ele não tem a câmera 360 que o C40 Ultimate tem. Tem algumas opções de visualização aqui, tá? Freio traseiro automático, não, isso não tem nada a ver. O freio traseiro automático é o seguinte, é um dos sistemas de assistência, é como se fosse uma frenagem autônoma de emergência, só que atrás. Então, você está muito perto, na hora de estacionar de ré, ele faz a frenagem por você. Então, a câmera é isso, tá? É a 360 aqui, não, a vista aérea, né, o gráfico, ou a câmera traseira, ele perde a 360, mas lembre-se, nós temos aqui uma economia de R$100 mil. Outra coisa que ele perde é o sistema de purificação do ar-condicionado que tem aqui na cabine, tá? O Ultimate tem. E este C40 Plus não tem. E como o carro já tem o Google Automotive, ele não tem o Android Auto. Ele tem só o Apple CarPlay. Porque a turma do Android já tem a conta Google, já tem todos os seus aplicativos aqui, como eu expliquei. Uma crítica que fica aqui a esse novo sistema do multimídia e de todo o carro, antes, para acionar o One Pedal Drive, eu tinha um B aqui na alavanca do câmbio. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui em configurações, aí eu vou em condução, aí dinâmica de condução e tá aqui, One Pedal Drive, automático, ligado ou desligado. O One Pedal Drive é aquele sistema que quando você tira o pé do freio, do acelerador na verdade, ele vai aplicar frenagem no carro, né? Diminuir a velocidade sem que você acione o freio. Isso é para ajudar a regenerar a bateria por meio de energia gerada pelo próprio carro. Então eu tenho que dar toda essa volta agora para acionar um sistema que era simplesmente acionar no câmbio. Mas será que esse carro acelera absurdamente? Vamos ver. Sim, ele também acelera absurdamente. É engraçado que você encontra outros carros pelo caminho, na estrada, na Castelo Branco, por exemplo. Eu passei pela Castelo Branco para chegar aqui, aquela via lotada, né? E aí, a hora que o caminhão sai da frente, pode ser um carro super bacana, vamos supor, até um BMW Série 3 na frente. Ele não consegue ganhar aceleração igual eu ganho aqui, ó. O início da aceleração é muito rápida. Então esse é o lance do carro com motor elétrico. Mesmo menos potente que o P8, ele ganha velocidade, o início da aceleração é muito rápido, entre outras razões, mas a principal razão é que o torque é instantâneo. Ele é entregue em plenitude a partir do momento, ó, que eu afundo meu pé aqui no pedal do acelerador, ele já vem com tudo. Então depois disso, o ritmo da aceleração até diminui, mas no começo é muito forte. Então para você fazer uma ultrapassagem, né,
Isso é fundamental você ultrapassa rápido. Antes de ele começar a diminuir o ritmo de aceleração, você já conseguiu converter a ultrapassagem. A Volvo limita a velocidade dos seus carros, né, até 180 km por hora, questão de segurança. E elétrico também, o Taycan da Porsche é limitado a 200 km por hora, que se você deixar ir demais também, a bateria não dá. A bateria vai pro beleléu, acaba super rápido. Quando você começa a andar mais forte em velocidade constante, é o maior consumo de bateria de um carro elétrico. Então essa é uma das razões da limitação de velocidade. Carro gostosinho de fazer curva também, principalmente por causa das respostas diretas à direção. Eu sinceramente acho o ajuste dos Volvo, não apenas esse, mas também o XC40 e também o XC60 um pouco molengão demais, e acho que algumas vezes eles têm muito motor para pouca suspensão. Então não é um ajuste esportivo, tá longe disso. Mas ele, na aceleração forte não perde traseira, fica equilibrado. Se tivesse motor dianteiro, de repente poderia ser um pouco diferente isso, né? Jogando muita força na dianteira, mas na traseira, equilíbrio, aceleração retinha, bonitinho, que é um problema que muitos carros elétricos de tração dianteira têm. Você acelera com tudo, é muito torque, ele dá aquela dianteirada na aceleração. E nas curvas ele é correto, divertidinho, mas não esportivo, nem perto de um ajuste de um BMW. É um ajuste mais confortável também, mas passando segurança para que você faça curvas tranquilamente. Muita estabilidade, ele tem um centro de gravidade baixo, a bateria essa que tem 69 kWh, é uma capacidade menor do que a do P8, né? Porque nós temos um motor apenas, mas a bateria já tende a deixar o centro de gravidade mais baixo. E esse carro aqui é praticamente um hatch um pouquinho mais alto, né? Um nutback, um SUV coupé. Então a coluna ser rebaixada também deixa o centro de gravidade mais alto. Eu acho ele muito mais gostoso de dirigir do que qualquer outro Volvo, na verdade, por causa disso. Esse centro de gravidade mais baixa deixa o carro mais equilibrado. E eu caí na estrada com o C40, São Paulo até Elias Fausto, que é onde fica a pista da Pirelli. Agora eu tô voltando, você vê aqui 125 km, já rodei 5, então terei mais ou menos 130 km até a minha casa. Na ida foi 125, foram 125, então talvez ele esteja dando um caminho um pouquinho diferente agora. Mas o que eu quero explicar? Seguinte, se não houvesse carregadores para carros elétricos no circuito da Pirelli, eu não viajaria nem os 125 km com esse carro, porque 125 mais 125, 250 km ida e volta. A autonomia no ciclo WLTP é 475 km. Para rodar assim, mais de 400 km na cidade, mas quando você cai na estrada, essa autonomia cai muito. Eu saí de São Paulo e aqui ele estava apontando, é aqui que a gente vê, tá? A autonomia tem aqui no painel também, mas eu posso ver aqui no assistente de autonomia que agora está em 380 km, com quase 100% de bateria, porque ele já calculou que eu estou na estrada, porque eu já vim, né? Mas lá em São Paulo, numa condução urbana, ele estava fazendo um cálculo de 440 km. Eu cheguei no Pan-Americano depois de 125 quilômetros com 240 quilômetros de autonomia, ou seja, 125 gastou 200. Isso porque eu peguei uma situação de trânsito. Na maior parte do caminho foram poucos trechos de estrada de verdade em que eu pude acelerar. E então na estrada, assim, não dá para confiar nessa autonomia não faz 400 quilômetros de jeito nenhum. E se você não tem um carregador, porque eu cheguei com 59% no circuito, se você não tem um carregador, como é que você vai confiar que vai dar para ir e voltar? E uma coisa legal, quando você coloca aqui no mapa o seu destino, ele já mostra com que autonomia, com quantos por cento de autonomia você vai chegar ao local.
Na ida, quando eu coloquei, ele me apontou, você vai chegar com 58% de autonomia ao seu destino. Eu cheguei com 59%. Sobre carregamento, eu cheguei ao Pan-Americano com 59% de bateria, como eu disse. Coloquei o carregador de 11 kWh e aí ele me mostrou aqui que ele ficaria com 100% às 17h15. Foi um pouco antes, porque no começo a velocidade é menor, depois a velocidade vai aumentando, se faz um recálculo. Ele ficou com 100% às 16h30, 16h31. Veja aí na imagem o momento em que eu atingi 100% de carga. Eu estou chegando em uma curva e eu vou tirar as duas mãos do volante. Você é louca? Veja aí. Olha o C40 fazendo curva sozinho, sem a minha interferência. Ele manda eu assumir agora e eu não vou assumir. Eu quero descobrir se ele tem um sistema igual o do XC60. Se eu não assumo depois de um determinado tempo, em vez de parar de funcionar, ele não parou ainda, o que ele faz? Ele começa a aplicar a frenagem no carro. Vamos ver se ele vai fazer isso. Não, ele não faz. Ele não faz. Porque foi cancelado. Agora, se eu não assumir, na verdade, ele não vai atuar. No XC60... se eu não assumir o volante, ele começa a aplicar a frenagem no carro e aí ele vai parar o carro com um pisca-alerta, né? Depois de algum tempo, não vai estacionar, vai apenas parar, porque ele entende que você teve um mal súbito. O C40 P6 também tem, como o XC40 e o C40 P8, o sistema semi-autônomo de condução formado pelo ACC e esse leitor de faixas com função de centralização que permite ao carro fazer curva sozinho. É nível 2, tá? Então eu tenho que manter a mão no volante. Quando eu não mantenho, ele para de funcionar, como eu mostrei para vocês. Mas é muito preciso, tá aí já faz um tempão e até hoje é um dos mais precisos do mercado, um dos que mais passam confiança. Não que eu vá ficar, foi só uma demonstração, com a minha mão fora do volante. Eu tenho que ficar com a mão no volante. Mas aí, ó, você só fica assim e o carro vai dirigir por você. Só mantenha a atenção na estrada, obviamente, porque, né, sistemas estão propensos a falhas. E esse foi o Volvo C40 Plus, menos potente, mas ainda assim muito rápido. É muito legal pegar a estrada com ele. Ele é gostoso de dirigir. Para mim, o Volvo mais gostoso de dirigir é o C40. Quando a gente sabe que vai dar tudo certo, que tem um carregador, né, como era o caso do Pan-Americano, que você vai voltar em segurança, aí eu vou, gente, porque ainda por cima eu tô sendo amiga do meio ambiente e gastando menos, ou nada, porque lá no Pan-Americano a recarga é gratuita. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!